Você já se perguntou se sua mente está sendo manipulada sem que você saiba? Existe um fenômeno psicológico sombrio, conhecido como lavagem cerebral, que pode alterar completamente a forma como você pensa e age. Um caso notório é o de culto de Charles Manson, que em 1969 orquestrou uma série de assassinatos brutais em Los Angeles. Manson utilizava técnicas de manipulação mental, incluindo isolamento, privação de sono e doutrinamento, para controlar as mentes de seus seguidores. Estatísticas mostram que cerca de 20% das pessoas que foram expostas a essas técnicas apresentaram sintomas de estresse pós-traumático. Mas o que é mais perturbador é que esses métodos de manipulação ainda são utilizados hoje em dia, em diferentes formas e contextos. E se você estivesse sendo manipulado nesse exato momento, sem ter a menor ideia? Será que você tem a capacidade de reconhecer os sinais de alerta antes que seja tarde demais? Você provavelmente já ouviu falar em casos de pessoas que mudaram completamente de comportamento após um determinado evento ou experiência. Mas você já se perguntou como isso é possível? Existe um fenômeno psicológico sombrio, conhecido como lavagem cerebral, que pode alterar completamente a forma como você pensa e age. A lavagem cerebral é um termo utilizado para descrever o processo de manipulação psicológica que pode levar a mudanças drásticas no comportamento e na personalidade de uma pessoa. E não é um fenômeno novo. Ao longo da história, houve vários casos documentados de lavagem cerebral, muitos deles com resultados devastadores. Um dos casos mais notórios é o do culto de Charles Manson, que cometeu uma série de assassinatos brutais nos anos 60. Manson era um líder carismático que conseguiu atrair e controlar uma grande quantidade de seguidores, muitos dos quais eram jovens e vulneráveis. Ele utilizou técnicas de manipulação psicológica, incluindo isolamento, privação de sono e uso de drogas, para criar uma espécie de lavagem cerebral em seus seguidores. Mas o que é ainda mais chocante é que a lavagem cerebral não é apenas um fenômeno associado a cultos ou grupos extremistas. Estudos mostram que a manipulação psicológica pode ser utilizada em diversos contextos, incluindo a publicidade, a política e até mesmo em relações pessoais. De acordo com um estudo publicado na revista Psychology Today, a lavagem cerebral pode ser definida como um processo de manipulação psicológica que envolve a utilização de técnicas para controlar o pensamento, o comportamento e as emoções de uma pessoa. E não é apenas uma questão de controle, mas também de como a pessoa é levada a questionar sua própria realidade. Estatísticas mostram que a lavagem cerebral pode ter consequências graves. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a lavagem cerebral pode levar a problemas de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. Mas o que ninguém diz é que a lavagem cerebral pode ser sutil e insidiosa. Pode ocorrer em pequenos passos, com a pessoa nem mesmo percebendo que está sendo manipulada. E é aí que entra o papel da inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. E é fundamental para evitar a manipulação psicológica. Estudos mostram que pessoas com alta inteligência emocional são menos propensas a serem manipuladas e mais capazes de tomar decisões informadas. Mas quando você olha para as evidências reais, descobre que a lavagem cerebral é mais comum do que você imagina. E que pode ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, como você pode proteger-se contra a manipulação psicológica? A resposta está em entender como a lavagem cerebral funciona e estar ciente das técnicas de manipulação. E é exatamente isso que vamos explorar em seguida. Vamos mergulhar fundo no mundo da lavagem cerebral e descobrir como ela funciona, quem está por trás dela e como você pode se proteger contra ela. Mas o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você pensa e age. Você está prestes a descobrir um dos fenômenos psicológicos mais sombrios e manipuladores que existem. A lavagem cerebral, também conhecida como controle mental, é uma técnica utilizada para alterar a forma como uma pessoa pensa, sente e age. E um dos casos mais notórios de lavagem cerebral é o do culto de Charles Manson. Em 1967, Charles Manson, um músico e líder de culto americano, começou a recrutar jovens mulheres e homens para seu culto, conhecido como a família. Manson prometia aos seus seguidores uma vida de liberdade e felicidade, mas na realidade, ele os submetia a um regime de controle mental rigoroso. Ele os isolava de suas famílias e amigos, os fazia trabalhar longas horas e os submetia a uma dieta rigorosa.
Além disso, Manson os fazia acreditar que ele era o Messias e que eles deveriam cometer crimes para alcançar a iluminação. Mas o que é mais chocante é que Manson utilizava técnicas de lavagem cerebral para controlar a mente de seus seguidores. Ele os fazia questionar sua própria identidade e sua realidade, criando uma dependência psicológica em relação a ele. E, como resultado, seus seguidores cometeram alguns dos crimes mais hediondos da história americana, incluindo o assassinato de várias pessoas, incluindo a atriz Sharon Tate. E aqui está onde fica realmente perturbador. Muitos dos seguidores de Manson foram submetidos a uma técnica conhecida como reprogramação, que envolvia a utilização de drogas, hipnose e isolamento para quebrar a resistência da pessoa e reprogramar sua mente. Isso permitiu que Manson os controlasse completamente, fazendo com que eles cometessem atos que jamais teriam cometido antes. Mas o caso de Manson não é um exemplo isolado. Existem muitos outros casos de lavagem cerebral e controle mental que foram documentados ao longo da história. E o que é mais alarmante é que essas técnicas ainda são utilizadas hoje em dia, muitas vezes de forma mais sutil e sofisticada. Por exemplo, estudos recentes mostraram que algumas empresas de tecnologia estão utilizando técnicas de manipulação psicológica para manter os usuários engajados em suas plataformas. Isso é feito através da utilização de algoritmos que exploram as vulnerabilidades psicológicas das pessoas, criando uma dependência em relação à plataforma. E isso pode ter consequências graves, como a perda de privacidade, a disseminação de notícias falsas e a manipulação de opiniões. E aqui está a questão: como podemos nos proteger contra essas técnicas de manipulação? Como podemos garantir que nossa mente não seja controlada por forças externas? A resposta é que precisamos estar conscientes dessas técnicas e tomar medidas para nos proteger. Isso inclui estar informado sobre as técnicas de manipulação, estabelecer limites claros e buscar ajuda quando necessário. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão conscientes dessas técnicas e são vulneráveis a elas. E é aí que entra o papel da educação e da conscientização. É fundamental que as pessoas sejam informadas sobre as técnicas de manipulação e como elas funcionam, para que possam se proteger e tomar decisões informadas. E, por fim, é importante lembrar que a lavagem cerebral e o controle mental são problemas reais que afetam pessoas reais. E é nossa responsabilidade estar informados e tomar medidas para nos proteger e proteger os outros. Mas o que realmente acontece quando uma pessoa é submetida a um processo de lavagem cerebral? Existe um caso notório que ilustra perfeitamente a capacidade de manipulação mental. O caso de Jim Jones, o líder do Templo do Povo, é um exemplo extremo. Ele conseguiu convencer mais de 900 pessoas a cometer suicídio em massa, incluindo crianças, em 1978. Como foi possível alguém exercer tal controle sobre outras pessoas? A lavagem cerebral, também conhecida como controle mental, é uma técnica utilizada para alterar a forma como uma pessoa pensa, sente, age. Ela envolve uma série de métodos, incluindo isolamento, manipulação emocional, repetição de mensagens e privação de sono, entre outros. Mas aqui está o que une todos esses elementos: a capacidade de reprogramar a mente de uma pessoa para que ela aceite uma nova realidade, muitas vezes contrária aos seus próprios interesses e valores. E isso é feito por meio de uma técnica chamada reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva é um processo pelo qual as crenças e valores de uma pessoa são sistematicamente desafiados e substituídos por novos. Isso pode ser feito por meio de técnicas como a repetição de mensagens, a manipulação emocional e o isolamento. No caso de Jim Jones, ele usou uma combinação dessas técnicas para criar uma comunidade isolada e dependente dele. Ele controlava todos os aspectos da vida de seus seguidores, desde o que eles comiam e vestiam até o que eles pensavam e acreditavam. E aqui está a parte mais chocante: muitas das pessoas que foram manipuladas por Jones eram indivíduos inteligentes e educados, que tinham carreiras bem-sucedidas antes de se juntarem ao Templo do Povo. Como foi possível que pessoas tão inteligentes e capazes fossem tão facilmente manipuladas? A resposta está na forma como a lavagem cerebral funciona. Ela não é apenas uma questão de força de vontade ou resistência, é uma questão de como a mente humana pode ser reprogramada para aceitar novas informações e rejeitar as antigas. E isso tem implicações profundas para todos nós. Se pessoas inteligentes e educadas podem ser manipuladas por meio de técnicas de lavagem cerebral, o que isso diz sobre a nossa própria capacidade de pensar e agir de forma independente? A lavagem cerebral é um fenômeno psicológico sombrio que pode ter consequências devastadoras.
Entender como ela funciona é o primeiro passo para proteger a nossa própria mente e a das pessoas ao nosso redor. Mas existe uma forma de se proteger contra a manipulação mental? A resposta é sim. A educação e a conscientização sobre as técnicas de lavagem cerebral são fundamentais para prevenir que as pessoas sejam manipuladas. Além disso, é importante desenvolver habilidades críticas de pensamento e análise, para que possamos avaliar as informações que recebemos e tomar decisões informadas. E, finalmente, é fundamental lembrar que a liberdade de pensamento e a autonomia são valores fundamentais que devem ser protegidos a todo custo. A capacidade de pensar e agir de forma independente é o que nos torna humanos. E a nossa responsabilidade é proteger e preservar essa capacidade, para que possamos viver em uma sociedade mais justa e igualitária. Você se imagina em uma situação em que suas escolhas e pensamentos não são realmente seus? Onde a linha entre o que você quer e o que é imposto se torna cada vez mais tênue. É exatamente isso que acontece quando se fala de lavagem cerebral, um fenômeno psicológico sombrio que pode redefinir completamente a forma como você vive e interage com o mundo. Imagine que você acorda um dia e descobre que as pessoas ao seu redor, aquelas em quem você confia, estão exercendo um controle sobre você, moldando seus pensamentos e ações sem que você perceba. Isso parece cenário de filme de ficção científica, mas é uma realidade que muitas pessoas enfrentam. E o mais perturbador é que muitas vezes elas nem se dão conta de que estão sendo manipuladas. O caso de Jim Jones e o Templo do Povo é um exemplo extremo disso. Centenas de pessoas foram levadas a acreditar que o suicídio em massa era a solução para seus problemas, um ato que desafia toda a lógica e instintividade humana. Mas o que leva alguém a tal ponto? O que faz com que as pessoas abandonem completamente seu instinto de sobrevivência e sigam cegamente uma figura de autoridade? Existe uma questão mais profunda aqui, uma que toca diretamente na forma como somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor e pelas circunstâncias da vida. Será que estamos verdadeiramente no controle de nossas decisões e pensamentos, ou estamos sendo moldados por forças externas, sutis mais poderosas? E o que isso diz sobre a nossa capacidade de resistir a tais manipulações? A lavagem cerebral não é apenas um fenômeno de seitas ou grupos extremistas. Ela pode estar mais perto do que imaginamos, presente em aspectos do nosso cotidiano, na publicidade, nas redes sociais, nas relações de poder. A pergunta é: como podemos nos proteger de tais influências sem perder a noção de quem somos e do que queremos? E aqui está um fato ainda mais intrigante. Pesquisas recentes mostram que o cérebro humano é extremamente vulnerável a sugestões e manipulações, especialmente em estados de estresse ou vulnerabilidade emocional. Isso significa que, em determinados momentos, podemos ser mais suscetíveis a influências externas do que gostaríamos de admitir. Mas, e se você pudesse identificar os sinais de manipulação antes que fosse tarde demais? E se houvesse uma maneira de fortalecer sua mente contra tais influências, de modo que você pudesse tomar decisões baseadas em quem você realmente é, e não no que os outros querem que você seja? Essas são perguntas que exigem uma reflexão profunda e urgente. A verdade é que a manipulação mental é uma realidade que nos rodeia, muitas vezes de forma silenciosa e insidiosa. E, embora possa parecer um tema sombrio e perturbador, é justamente esse desconforto que pode nos levar a uma maior conscientização e, quem sabe, a uma forma mais autêntica de viver. A questão permanece: até onde você está disposto a ir para proteger sua mente e garantir que suas escolhas sejam genuinamente suas?